Uma máxima de qualquer história fictícia é que qualquer trama ela é tão boa quanto o seu antagonista. Os heróis mais bem-sucedidos da ficção, os que fazem mais sucessos, são aqueles que têm vilões à sua altura, né? São aqueles que possuem vilões que lhe oferecem um desafio. E poucos heróis das HQs tiveram tanta sorte com vilões quanto o Batman. É complicado um herói tão inteligente e com tantos recursos ter um vilão à altura. Batman tem vários vilões à altura, mas nenhum deles oferece tamanho desafio ao Batman quanto o Coringa, gente. E este é o Nerd na TV especial. Estamos inaugurando o nosso novo quadro Vilão Especialmente Convidado. E o nosso convidado de hoje é o Coringa, o príncipe palhaço do crime. Gente, vamos lá. A relação do Batman e do Coringa é meio que uma obsessão. Batman ele representa a justiça vinda das sombras, né? Enquanto o Coringa ele usurpa para si a imagem alegre de um palhaço para cometer todo tipo de atrocidade que se imagina. Coringa ele teve várias fases, né, nas HQs. Diversas foram as fases pelas quais ele passou, vários roteiristas deram a sua visão a respeito dele. E ele passa muitas vezes de um bobo da corte pastelão em algumas fases bem antigas a um cara completamente psicótico, capaz dos crimes mais bárbaros que o ser humano pode cometer. Entre as maiores barbaridades cometidas pelo Coringa, a gente já viu várias vezes ele espalhar o seu gás hilariante pela cidade. O gás hilariante é um gás que ele estimula uma gargalhada violenta até que a pessoa morra sufocada com o próprio riso e ela depois paralisa a face dela, não consegue voltar, parar de sorrir mesmo depois de morta. A gente já viu ele fazer isso algumas vezes. Nós já vimos ele no jogo de videogame Injustice, ou mesmo na adaptação desse jogo, nós vimos ele deixar o Super-Homem alucinado para que ele matasse a Lois Lane, mesmo sabendo que isso provavelmente custaria a vida dele depois, como de fato aconteceu. É uma história não canônica, mas aconteceu, né? No Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, a gente viu ele matar o apresentador de TV e o próprio psiquiatra dele na frente das câmeras de TV, isso um pouco antes de entrar num parque de diversões e matar todo mundo que ele conseguiu. Homem, mulher, criança, velho, cachorro, tudo que se mexia ele atirava. Ele seduziu a própria psiquiatra dele, fazendo uma insanidade que ela própria tinha dentro de si aflorar. Posteriormente transformou essa psiquiatra na Arlequina, né? E a gente vê que ele vive uma relação de abuso com ela, né? A trata como uma espécie de arma viva, apenas para seguir os interesses dele. E já vimos, né, talvez a maior de todas foi o assassinato brutal do Jason Todd, o segundo Robin. Uma cena realmente brutal, onde ele espanca o Robin com um pé de cabra, depois explode ele. Coisa brutal realmente. Ou seja, ele é tudo que o Batman despreza. Um cara impiedoso, é um cara que precisa de um herói como o Batman para combatê-lo, para que ele permaneça vivo, já que o Batman tem o limite de não matar, né? O Justiceiro já teria mandado o Coringa para a Terra dos Pés Juntos há muito tempo. Mas enfim, tudo isso por tendo total consciência do quão mal ele está fazendo. Ele simplesmente não se importa. Uma vez vendo o Batman, um cara disposto a tudo para fazer a coisa do jeito certo, o Coringa ele vê no Batman assim um rival. Ele dedica a vida dele a esse combate com o Batman. Grande motivação da vida do Coringa. O Coringa ele teve várias participações importantíssimas nas HQs, várias. A gente pode destacar aqui a participação dele no clássico Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, onde o Coringa, ele, assim como o Batman, também está aposentado, ele está internado no manicômio por muito tempo, aparentemente curado, aparentemente inofensivo. Ele mantém aquele mal dentro dele durante toda a história, para no final, quando ele se dá conta de que o Batman voltou à ativa, ele voltar também com tudo, matando tudo que aparece na frente dele só para chamar a atenção do Batman, para os dois terem o tão sonhado embate final. Ainda nos anos 80, o roteirista Alan Moore contou a origem do Coringa da forma que é mais aceita hoje em dia, que é um comediante frustrado, com muitas contas a pagar, entretanto que sempre teve aquela tendência criminosa dentro dele que ele reprimiu de alguma forma, né? E que veio à tona diante da visão de tudo aquilo que ele se apegava para ser normal ser destruído.
Essa foi uma das HQs mais importantes das participações do Coringa nas HQs, onde o Batman ele tenta compreender o que se passa na cabeça psicótica do Coringa. Fica claro que o maior detetive do mundo não faz ideia de quem foi o Coringa, da identidade dele, isso fica muito claro, né? Um dos melhores embates dos dois. Falar inglês é um dos melhores autoinvestimentos que uma pessoa pode fazer. E com o método Projeto Falar Inglês, você vai aprender a falar inglês fluentemente e de forma dinâmica, sem aquelas enrolações, o famoso embromation, que muitas vezes é vendido para quem quer aprender inglês. O Projeto Falar Inglês já ajudou pessoas a começarem do básico e irem para o intermediário e o avançado de forma eficiente e dinâmica. E isso vai enriquecer o seu currículo profissional como poucas coisas podem. Conheça o projeto Falar Inglês. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. E uma outra HQ muito importante do Coringa foi Advogado do Diabo, onde o Coringa pela primeira vez vai ser julgado pelos crimes que cometeu. Ser julgado como são, não como insano. E aqui nós temos aquela controvérsia. O Batman não quer que o Coringa seja julgado injustamente. Mesmo sendo o Coringa, ele não quer que o Coringa seja julgado injustamente. Ele vai lutar para que o Coringa não pegue a cadeira elétrica, uma vez que ele não tem certeza que o Coringa fez aquilo de que ele está sendo acusado. É realmente muito boa essa história. E o Coringa teve aí uma excelente passagem pelo audiovisual também, né? A gente viu a evolução dele nas animações, no clássico desenho do Batman da Filmation, décadas atrás, onde a gente vê o Coringa sendo muito fiel ao retrato que é feito dele na série dos anos 60, estrelado pelo Adam West. Posteriormente, algumas participações do desenho dos Super Amigos, para depois, nos anos 90, ele encarnar completamente a visão que se fez dele nos quadrinhos daquela época, né? Um Coringa muito mais sombrio, muito mais psicótico, muito mais próximo ao da Piada Mortal, do Cavaleiro das Trevas. No especial A Máscara do Fantasma, é contado como se na verdade o Coringa não tivesse passado direto do comediante frustrado para o assassino psicótico. Teria utilizado aí a sua habilidade psicótica como membro da máfia local, antes de ter sofrido um acidente que desfigurou o rosto dele e transformou ele permanentemente num palhaço. Foi, sem dúvida, uma das melhores participações do Coringa numa animação. Ouso a dizer, gente, nenhum personagem das HQs teve tanta sorte com seus intérpretes no live action como Coringa, nem heróis e nem vilões. Na série dos anos 60, a clássica série estrelada pelo Adam West, nós tivemos o ator César Romero fazendo um excelente trabalho na interpretação do Coringa, só que ele como a gente já disse antes, né, como aquele cara bufão, aquele cara pastelão mesmo, né, coerente com aquilo que a série mostrava. Muito legal essa participação aí do Coringa. Anos mais tarde, já aí no finzinho dos anos 80, quando o Batman é levado ao cinema pelo diretor Tim Burton, nós vimos um Jack Nicholson roubar completamente a cena, mostrando um Coringa totalmente enlouquecido, mas nem por isso sem consciência daquilo que fazia. A interpretação do Jack Nicholson muito marcante, entendeu? Foi considerada por muito tempo, se pensou em quem poderia interpretar um Coringa tão bem quanto o Jack Nicholson nos filmes posteriores do Batman, que pudessem ver depois do Batman, já que o próprio Batman não foi muito feliz depois que a franquia do Tim Burton se encerrou em Batman Retorno. O próprio Batman não foi muito feliz com os filmes dele, nem tampouco com os intérpretes que o viveram no cinema. Eis que então, né, já nos recentes anos 2000, surge Heath Ledger, um ator que ficou famoso, né, interpretando Coração de Cavaleiro, interpretando 10 Coisas que Eu Odeio em Você, né, para viver o Coringa. Muitas pessoas, a princípio, ficaram preocupadas, mas esse cara vai fazer o Coringa e tal. E o que nós vimos foi um Coringa, na opinião de muitos, o melhor Coringa já vivido, né? Na opinião de muitos, que superou inclusive do Jack Nicholson, Coringa que apresentava aquilo que o Coringa mostra na HQ, que é um vilão cuja única motivação é vencer o herói. Ele não precisa de um motivo a mais para matar ninguém, para fazer as atrocidades que faz. Ela não se chama a atenção do herói para que o herói venha até ele e ele o combata. O cara que simplesmente é o caos, é a personificação do caos, né?
Simplesmente isso foi o que o Heath Ledger fez. O falecimento precoce do ator talvez tenha tornado ainda mais essa versão do Coringa inesquecível, né? Talvez essa sombra maléfica do Coringa tenha... essa aura sinistra tenha ficado maior ainda após o falecimento do Heath Ledger, que inclusive foi premiado pelo papel póstumamente. Alguns anos depois, né, aconteceu o mesmo que aconteceu quando Jack Nicholson tinha interpretado o Coringa, né, ficou se perguntando quem poderia interpretar o Coringa de forma convincente como fez Heath Ledger. Eis que surge o Jared Leto, né, o mais fraco intérprete que o Coringa teve até hoje. Sem dúvida o mais fraco, mas ainda assim, gente, também a gente tem que ter comparações com verdadeiros gênios da atuação, né, para fazer com o Jared Leto. Não estava também horrível, péssimo, simplesmente não foi aquilo que se esperava, mas quem assiste sem esperar muito não se decepciona tanto assim, verdade seja dita, né? Mas foi sem dúvida o mais fraco dos Coringas, não parecia, ele não conseguia passar o ar psicótico, entendeu? Aquela relação de posse que ele tem com a Arlequina ficou quase romântica, e isso desagradou bastante os fãs que conhecem as HQs, que conhecem os desenhos, as animações do Batman, né? O Coringa é um personagem tão marcante, tão popular nas HQs, e mais recentemente, finalmente, que ganhou seu filme próprio. Ganhou um filme solo, sem participação do Batman, que é o astro da HQ. E eis que entregam o papel para Joaquin Phoenix, de Gladiador, né, filme estrelado pelo Russell Crowe. E fisicamente, de verdade seja dita, o Joaquin Phoenix talvez tenha sido o ator que mais se parecia com o Coringa. O que nós vimos foi um papel de total entrega ao personagem. E o Joaquin Phoenix, ele fez jus à chance que teve, né? Ele não fez feio. E da mesma forma como alguns consideraram Heath Ledger o melhor Coringa possível, alguns já estão dizendo que agora o insuperável, na verdade, é o Joaquin Phoenix. A verdade é que a ideia de mostrar todo o processo do personagem se tornando Coringa, né, levemente inspirado na Piada Mortal, aquela coisa do comediante frustrado que vai se frustrando cada vez mais, mas que na verdade sempre teve o mal dentro de si, sempre teve aquele mal latente dentro de si, foi sem dúvida um trabalho genial do Joaquin Phoenix, e isso prova que o Coringa é um personagem muito sortudo com seus intérpretes. Infelizmente o Coringa acabou sendo apropriado aí por militantes políticos, cada um querendo dizer que o Coringa está mostrando um ponto de vista. E na verdade o Coringa é um cara caótico, né? O Coringa nunca se preocupou com nada disso, e é essa a noção que a gente tem que ter do personagem. É só um personagem, é só um vilão psicótico, alguns diriam louco, mas é isso que é o Coringa. Personagem que teve muita importância aí na trajetória do Batman, né? Algumas vezes sendo mostrado como responsável, indireto ou direto, pela morte dos pais do personagem, coisa que nunca agradou muito aos fãs, né? Mas houve essa versão aí, né? Coringa, apesar da mente perturbada, é um homem genial, possui grandes conhecimentos de química, sua principal arma, o gás hilariante, sempre presente nas HQs, nas animações e em alguns filmes, uma criação dele. A gente já viu também ele tendo grandes habilidades em robótica. Cara inteligentíssimo, o QI dele rivaliza o do Batman. Isso, somado à frieza do personagem, a sua falta de escrúpulos, a sua falta de remorso, nós temos aí um antagonista perfeito pro maior detetive do mundo. É possível dizer sem medo de ser injusto que Batman e Coringa é uma das maiores rivalidades da ficção, juntamente com Sherlock Holmes e Professor Moriarty. São, sem sombra de dúvida, aí o herói e o vilão perfeitos um pro outro. Galera, este foi o nosso quadro dedicado ao Coringa, provavelmente o vilão mais conhecido das HQs, principal vilão do Batman, que é um personagem com uma excelente galeria de vilões. Sim, lógico, mas esse personagem ele merece todas as homenagens, entendeu? É preciso entender que uma pessoa como Coringa na vida real não teria a menor graça. É um louco, é um cara psicopata, tá? Mas é uma coisa que na ficção é necessária para que o herói torne grande, é preciso que ele vença um grande vilão. Então, Coringa é um dos personagens que faz o Batman ser o que é. Galera, é isso aí, espero que tenham gostado. Se alguém lembrou de mais alguma participação marcante do Coringa nas HQs, nas animações, no cinema, mandem pra gente, entendeu? Sei que muita gente aí pensou que a gente ia falar do Feira da Fruta, olha só, estamos falando indiretamente, mas estamos também, também foi uma participação marcante do Coringa, não há como negar, tá? Mas entra lá no seriado dos anos 60.
Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso Nerd na TV, vilão especialmente convidado Coringa. Sugiram quem que vocês querem que seja o próximo vilão especialmente convidado, galera. Pode ser de HQ, pode ser de videogame, pode ser de anime, pode ser de cinema, pode ser de seriado. Beleza, galera? Então aquele abraço, deixe seu like, beleza? Abraço!